Olá, meus amigos de fé. Muito bom ter a sua visita aqui no canal do Gilson Ricardo. Curte, compartilhe, fale para os amigos. Vamos falar de muitas coisas voltadas para o Corinthians. Reunião do Conselho Deliberativo para tratar sobre o novo estatuto. Não houve consenso para que a votação se iniciasse, mas houve consenso para que sejam abertos os debates, sejam tratados em tópicos aonde cada assunto, de acordo com a sua relevância, seja tratado em dias apropriados. Foram definidos que teremos 10 datas e, enfim, será aberto a sócios, torcedores e todos aqueles que queiram colaborar para que esse novo estatuto seja implementado no clube. Obviamente que isso leva mais tempo, os cálculos aproximados indicam que podemos ter a Assembleia Geral, que é a definição, que é a votação do sócio, para definir este novo estatuto, seja apenas no mês de março de 2026. Já existia uma convocação de Assembleia Geral para o próximo dia 20 de dezembro, mas como não houve a votação desse plano que existia através do presidente Romeu Tolima Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, isso foi prorrogado. Muitos temas importantes, a participação do fiel torcedor, que já chega já com um clamor muito grande pela torcida, não que isso seja a solução, não, mas é a participação da razão de ser do Corinthians, que é o seu torcedor, né? Então, portanto, agora parece que todos dentro do Conselho acreditam que chegou o momento de o sócio torcedor e o torcedor ter voz ativa nas decisões que o clube tem. Para se ter uma ideia, e isso é importante para que todos saibam, eu fiz uma comparação. No ano de dezembro de 2023, o Internacional de Porto Alegre teve 29.300 sócios escolhendo o seu presidente. Quem foi eleito foi o Barcelos, com 53%, aproximadamente 19 mil votos. Internacional está perto da segunda divisão, está disputando para não cair. O que isso mostra? Isso mostra que a participação do sócio é importantíssima. Quanto mais sócios participarem da vida do clube, melhor é. Mas isso não significa que as pessoas envolvidas, elas estão definitivamente preparadas. Não vamos esquecer que em 2023 o Corinthians tinha André Luiz Oliveira de um lado e Augusto Melo. Augusto Melo foi eleito com uma ampla maioria, uma votação esmagadora pelo associado, mas se o fiel torcedor naquela época tivesse participação, eu não tenho dúvida nenhuma que, diante dos dois postulantes ao cargo de presidente, o Augusto Melo levaria essa eleição também com ampla vantagem. Só que a sua gestão se provou ser a pior gestão da história do Corinthians. Ele foi o único presidente da história de todos os clubes profissionais do Brasil, os clubes de elite do futebol brasileiro, que foi indiciado no cargo, né? Não depois de afastado, no cargo, ele foi indiciado. Bom, posterior ele foi indiciado por roubo, formação de quadrilha, estelionato, apropriação indébita, ou seja, foi um negócio muito grave que aconteceu, o indiciamento através do Ministério Público, a investigação de 1 ano e 3 meses feito pela Polícia Civil de São Paulo, acompanhado pelo Ministério Público. O Ministério Público apresentou a denúncia para a Justiça e o processo está correndo. Foi muito triste, foi devastador na vida do Corinthians, que já vinha de 2 gestões muito, mas muito deficitárias. Gestão essa de Andrei Sanches e do Írio Monteiro Alves, que mostrou-se ao longo do tempo que não conseguimos tirar mais nada daquele pessoal da Renovação de Transparência. E muitas denúncias se surgiram depois da saída desses 2 presidentes, que está lá no Conselho também,
alguns aspectos, alguns processos investigatórios que também aguardam sua definição. Isso é importante também citar. Esses processos, eles têm que correr, eles estão parados, né? De certa forma, não estão nas condições, mas, gente, pelo amor de Deus, isso tem que acontecer logo. O torcedor do Corinthians quer uma resposta, e com razão, com razão. Né? Não houve essa votação do novo estatuto do clube. Vamos aguardar os próximos dias. O Corinthians volta a campo no próximo domingo contra a equipe do Botafogo, 16 horas, Neoquímica Arena. Que apague a vexatória participação diante do Cruzeiro no último domingo, foi uma vergonha. Enfim, o Corinthians precisa muito, muito, muito melhorar em seu aspecto técnico. Está chegando a semifinal da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, e se não melhorar, o Corinthians não conseguir chegar a essa final, será mais uma frustração para a sua torcida. O futebol apresentado no último domingo, e muito bem observado pelo jornalista Rodrigo Vessone, quando ele disse que o Corinthians não perdeu, o Corinthians passou vergonha, eu concordo plenamente com ele. O Corinthians não perdeu o jogo, o Corinthians foi embora em Belo Horizonte passar vergonha, e quase que era 4-0. Portanto, e soma-se essa derrota do último domingo para o Cruzeiro, com outras derrotas diante do Juventude, São Paulo no Morumbi, o Sport Recife, o Sport que está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2026, teve apenas uma vitória em casa, uma vitória, diante de 16 jogos que cumpriu no Campeonato Brasileiro. Sob seu mando, ele só teve uma vitória diante do Corinthians. Então, é um elenco que demonstra que joga quando quer, corre quando quer, faz o que quer. Muito triste, muito triste. Isso também vai contra a própria liderança do técnico Dorival Júnior. Além dos questionamentos normais que dentro do futebol tem das suas preferências táticas e de escalação, todas elas muito questionáveis, o seu espírito de liderança também é questionável. Mostrar o futebol que essa equipe demonstrou no último domingo não pode ser aceito pela parte diretiva do Corinthians. Tá bom, pessoal? Bom, é isso que nós temos hoje para conversar, e na medida do possível que surgirem novas informações, novas notícias, nós vamos aqui bater um papo com vocês e levar aquilo que a gente entende sobre os fatos. Vai, Corinthians, o nosso amor!